Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre como que o Tolkien finalmente dá o pontapé inicial da aventura de Senhor dos Anéis. Eu já falei anteriormente da escrita do Tolkien, tá? Sobre como que ele introduz a história, sobre como ele apresenta não só a narrativa em si, mas também todo o world building, né? Todo o histórico, o background desse mundo. E um terceiro capítulo do primeiro livro do Senhor dos Anéis, né? A Sociedade do Anel, é quando realmente o Frodo e o Sam e o Pippin botam o pé na estrada, né? A princípio, só o Frodo e o Sam que vão realmente se aventurar, mas o Pippin está lá acompanhando eles por enquanto. E nesse capítulo eu acho interessante que o Tolkien ele realmente se aprofunda nos três elementos que eu considero que são os baluartes de toda narrativa. Então eu vou falar assim, um pouquinho de como que ele faz, como que ele se aprofunda em cada um desses elementos e no final eu vou dar esse apanhado, né, explicando um pouquinho por que é tão importante falar desses três elementos que eu vou explicar agora. Enfim, então, finalmente, como eu já falei, os hobbits estão saindo do condado. O começo da história é muito mais apresentando os hobbits, apresentando o mundo, né? Tem a cena bem longa e interessante do Gandalf contando para o Frodo o que é um anel, quem é o Gollum, quem é Sauron, quem é Elrond, etc. E eles começam assim, a planejar, né? Porque ele chega à conclusão de que o Frodo precisa partir do condado, mas eles fazem isso de forma muito planejada, né? Enquanto nos filmes eles saem do condado de supetão, né? No livro, não. No livro passa-se muito tempo entre a festa do Bilbo e o Frodo e o Sam e também o Pippin e o Merry de fato saírem do condado. Então, eles já planejaram, eles têm ali um plano bolado, anuncia, isso é interessante, inclusive, quando o escritor, né, anuncia qual é o plano dos personagens, o leitor tende a torcer para que esse plano dê certo, então é interessante explicar qual vai ser a ação do elenco que vai vir em seguida. E esse é o capítulo que o Frodo, ele realmente tem toda uma história, tá, que não aparece no filme, mas que ele basicamente ele vende o bolsão, né? Então ele pega tudo que ele tem e ele finge que vai se mudar para, né, usar isso só de um pretexto para sair do condado e não voltar mais. Então, enfim, é a parte em que a gente começa assim, a conhecer o condado além do bolsão, né? Tem o bolsão do Bilbo que a gente já conheceu, tem a festa do jovem que a gente já conheceu, e a gente começa assim, a explorar o condado e tem essa sensação realmente de agora sim a aventura começou, e é isso que empurra o enredo para frente. Até então o enredo é meio que estagnado, tá? A gente estava conhecendo ainda personagens, conhecendo ainda o mundo e estava assim, conhecendo o tabuleiro e as peças nesse tabuleiro que vão se mover. Mas o tabuleiro não havia se movido ainda. Então pode-se dizer que esse terceiro capítulo do Senhor dos Anéis é quando as primeiras peças do tabuleiro estão se movendo, ao menos, né, as peças que o leitor vê. A gente sabe que tem um mundo muito maior que já está em andamento há muito tempo, há milênios, né? Mas nessa narrativa em si, né, a sensação que eu tenho é essa, né? Como se o Tolkien tivesse botado o tabuleiro para o leitor ver, apresentado as peças, cada uma em seu lugar, né? E agora sim, essas peças estão começando a se movimentar. Então o enredo está se movendo, que é um dos elementos importantes, um dos baluartes da narrativa. O segundo elemento também é que a gente conhece um pouco mais dos hobbits nesse capítulo aqui. A gente conhece um pouco mais do Frodo, do Sam, do Pippin, da relação entre eles, tá? Cada um deles se relaciona de forma diferente. O Frodo e o Sam, eles gostam um do outro, tá? Eles têm uma camaradagem, mas sinceramente eu não sinto que eles são de fato amigos.
Porque o Sam, ele é vassalo do Frodo. O Sam, ele serve o Frodo. Então, o Frodo, eles gostam do outro, mas não é uma relação de igual para igual aqui, tá? Isso é uma coisa que até o filme o pessoal comenta, né, que o Sam fica repetindo, eu sou o seu Sam, né? E isso, no livro, tem muito mais um feeling, né, de que dessa relação deles de vassalagem, né, do vassalo que se dedica ao máximo ao seu sucerano, tá? Então, esse que é o ponto da narrativa, da relação entre o Sam e o Frodo. Enquanto o Pippin, ele é primo do Frodo, então ele fala assim de uma forma muito mais informal, tá? Muito mais relaxada com o Frodo. E ele sim, ele tá boiando, né, em tudo que tá acontecendo. Todo esse papo de um anel, de elfos, etc. O Pippin tá por fora. O Sam e o Frodo sabem da conversa com o Gandalf, o Pippin não sabe ainda. Mas a relação entre eles fica bem mais nítida. Então, quando eles vão dormir na estrada, quem é que vai ficar vigiando, quem é que faz a comida para eles no dia seguinte, né? Eles precisam tomar banho num riacho, tem cena disso também. Então, a relação entre os hobbits vai sendo mais detalhada nesse capítulo, é bem interessante. E isso é o que o Tolkien elabora sobre os personagens, que é, né, o segundo elemento, que é um dos baluartes da narrativa. O elenco, o leitor está conhecendo melhor alguns desses protagonistas desse elenco. Então, muitos autores acabam focando muito na história, muito no mundo, né? E o leitor não se apega ao personagem, na minha opinião, de um mero mortal. O que é mais importante de tudo é o personagem, tá? Mais do que tudo, né? O leitor, ele primeiro se apega ao personagem e depois ele passa a se apegar à história e ao mundo. Então, esse capítulo tem uma abordagem interessante também no elenco, nos personagens. E o terceiro elemento, que é o baluarte, também o terceiro baluarte da narrativa, é que nesse capítulo o leitor tem o primeiro contato imediato, por assim dizer, né? Não é alienígena, mas enfim. O leitor conhece em primeira mão os elfos, né? Pela primeira vez a gente vê um elfo em carne e osso dentro da história. Os hobbits estão caminhando no condado, eles encontram um grupo de elfos e tem uma conversa ali com eles. Então esse primeiro contato com os elfos é como o Tolkien se aprofundou no cenário, tá? Esses são os três baluartes: enredo, personagens e cenário, world building. E a gente já tinha ouvido falar dos elfos, a gente sabe que a gente vai ver mais elfos depois, a gente sabe que o Frodo e o Sam estão indo de encontro aos elfos em Valfenda, mas esse momento dá aquela primeira palhinha, tá? A gente conhece, ele fala como eles cantam, como a voz deles é graciosa, como é um povo elegante, é um povo fascinante, né? Os hobbits têm esse fascínio inerente ao ver os elfos tipo cara a cara, né? Então isso é uma forma importante de se aprofundar, tá? Também mais no mundo, mais no cenário, tá? Então, enfim, esses são os três elementos que a gente conhece melhor. Então eu achei que esse capítulo foi muito bom, no ritmo lento do Tolkien, mas ainda assim foi um capítulo que tem, assim, eu penso muito nisso quando eu escrevo também. O que eu estou desenvolvendo sobre a narrativa, o enredo, sobre o mundo, o world building e personagens e elenco. São esses três elementos que eu acho importante ao menos um deles ser desenvolvido em cada capítulo, se possível os três, tá? Talvez até mais de uma, tipo, não só um personagem, mas vários personagens, como esse aqui, né? Tá mostrando mais a relação deles do que um deles em específico, né? Talvez não só um cenário, não só um elemento do enredo, mas um plot do enredo, enfim, né? Isso aí vai realmente de cada capítulo, de cada autor, né? Mas acho importante não esquecer dos três, não ficar muito tempo na narrativa sem elaborar nenhum desses três elementos. Então esse capítulo aqui eu achei muito harmônico, gostei muito dele, como que o Tolkien consegue apresentar facetas da Terra-média, facetas da história em si, e principalmente facetas desses três baluartes, tá? Então, assim, o Tolkien é um autor harmônico, ele busca harmonia, ele fala de harmonia, ele adora música, ele adora canções, né? Então, é interessante ver como que eu acredito que inconscientemente
ele também buscava dar harmonia na narrativa dele, do jeito dele também. Enfim, então é por isso que eu achei esse capítulo tão interessante e gostei de ver como que o Tolkien ele se expande, ele se aprofunda, né? Acho que profundidade acho que é um dos elementos que a gente pode atribuir, né, à narrativa, à narratologia do Tolkien. Ele é um escritor profundo. Ele é um escritor que, quando ele apresenta um elemento, ele apresenta com profundidade. Ele não te dá um sabor de um elemento. Ele realmente pega esse elemento e constrói, elabora e apresenta de forma bem completa. Isso é uma coisa interessante de observar nele, e isso acaba deixando a narrativa lenta, mas tem seus prós e seus contras. E é inegável que ele conseguiu, né, milhões de fãs em várias gerações, várias décadas que já se passaram com esse estilo dele. Então é sinal de que é importante aprender algo com ele. E esse capítulo é um exemplo disso. Como que o Tolkien, como ele aprofunda o enredo dele, a narrativa dele, como ele aprofunda o mundo que ele cria e apresenta, e também o elenco dele aqui. Você tem algum capítulo favorito do Tolkien? Comenta aqui embaixo, tá? O que você mais gosta do Tolkien? Conta aqui embaixo se você gosta mais dos personagens do Tolkien, dos Senhor dos Anéis, se você gosta mais do mundo da Terra-média, algum elemento da Terra-média, ou você gosta mais realmente da aventura, da jornada, da guerra que ele apresenta ao longo dos livros dele. Eu, particularmente, o que eu mais gosto do Tolkien é o mundo. Né? Eu acho que quando eu penso em Tolkien, eu penso em world building, eu penso na Terra-média, eu penso no cenário. Né? Eu penso como que ele consegue apresentar Valfenda de forma incrível, e o Condado, e as ruínas de Moria, e também Mordor, e etc, etc, etc. Quando eu penso em Tolkien, eu penso no world building dele, no cenário dele. Então comenta aqui embaixo o que você mais gosta no Tolkien. Se é também o cenário, ou se é o próprio enredo que ele apresenta ao longo dos livros dele, ou se é os personagens ou algum personagem dele. Fala aqui embaixo pra gente expandir esse debate também, tá? Por hoje é isso. Se você gostou, dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar nesse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita e cultura pop, todo dia, quase todo dia de 2020. Então, até amanhã.